Boa noite a todos e a todas. Vamos começar então o nosso seminário aqui, primeiro seminário de pesquisa social. Né? Queria agradecer à organização, né, por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui, sendo o mediador dessa mesa. Né? Vocês combinaram a ordem? Você que manda. Não, vocês escolhem quem vai falar primeiro. Bom, então nós temos uma mesa aqui com gente fera no assunto, né? Eu estava vendo aqui, o Davis fez filosofia na PUC, São Paulo, trabalhou com Deleuze e Foucault, né? E trabalha com essas questões, além de ter um ativismo também muito grande. O Humberto, né? O Humberto, ele dá aula na UVV e na FDV, né? E tem um doutorado na Federal Fluminense, também discutindo essas questões da governabilidade, neoliberalismo, não é? Bem interessante. E nós temos também o Paulo Rezende, que fez doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, né? E trabalhou também em questões sobre biopolítica. Então são pessoas que... E também dá aula na UVV também, né? Então são pessoas assim bem interessantes, que tem trabalhos de pesquisa no assunto, então eu tenho certeza que hoje nós teremos uma noite bem interessante de discussão. Então eu vou passar a palavra, então, quem quer falar primeiro? Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Antônio Gil, Tom Gil, dou aula aqui na UF, sou professor de História da América Latina e vamos começar então. Bom, a pressão aqui, no início até esqueci de falar, né? Agradecer o convite de estar aqui nessa mesa, mas também queria agradecer ao Vitor, né? Que é o principal organizador do evento, do Departamento de Filosofia, mas o Vitor C aqui, é ele que estipulou as regras do jogo aqui, não é isso, Vitor? 20 minutos para cada um, né? Vou passar a palavra ao Humberto Ribeiro Júnior, ok? Tá, obrigado. Boa noite a todos e todas. Antes eu queria realmente agradecer bastante o convite aí do Vitor Sei, colega de graduação, que já tinha bastante tempo que eu não via, né? Vitor ficou aqui, depois foi para Minas, para a Alemanha, agora está de volta, depois de bastante tempo. E aí eu queria agradecer, né, em nome do Vitor, toda a organização do evento. Eu acho que é um evento de extrema importância para a gente hoje, né? Tentar traçar um debate crítico, enfim, acerca de uma série de questões que estão passando no cenário nacional, né? Porque, enfim, o grande espaço de debate normalmente são para aquelas falas extremamente massificadas, enfim, que repetem, por exemplo, o vandalismo e tudo, e aquela coisa, né, que já está cansado de falar, né? Minoria de vândalos e coisas do gênero, né? Então, enfim, eu acho que esse espaço é de extrema importância. E queria também cumprimentar os colegas aqui da mesa, os amigos, o Davis, o Paulo e o Tom Gil, que eu conheço agora pessoalmente, mas vou cumprimentá-lo também. Sem graça, você foi tão educado, eu comecei logo falando. Não é que eu estou querendo comer meu tempo. mas enfim, então eu queria agradecer e cumprimentar a todos vocês. O que acontece? O desenho da minha fala aqui foi um pouco diferente, porque... enfim, apesar a gente estar na mesa do Black Bloc, a gente vai discutir o Black Bloc, mas eu queria dar um passo atrás nessa questão do Black Bloc, até porque eu já imaginei que o Davis e o Paulo fossem fazer isso de uma maneira muito melhor do que eu, então até para não passar vergonha aqui com vocês, mas também porque acaba sendo o foco um pouco das minhas pesquisas, né? Da última vez que eu tive com o Davis foi lá na FDV, num debate lá ainda sobre a Marcha das Vadias, etc. A gente estava discutindo um pouco isso, né? Eu falei, a gente parte muito daquele pressuposto do Foucault, né? Onde há poder, há resistência, né? E aí, conversando com o Davis trabalha muito na dimensão da resistência, eu trabalho muito na dimensão do poder. Enfim, são só focos de pesquisa e é um pouco do meu interesse. Então, assim, algumas coisas que o Davis apontou aqui, né? A respeito de como há esse tratamento do Estado, esse Estado que fecha, esse Estado que segura,
esse Estado que, enfim, atua sempre fora da lei, né? Então vem essa pergunta sobre democracia e autoritarismo, né? Em que medida você vive na democracia, um Estado que age fora da lei, na democracia, enfim, mais ainda no suposto Estado de Direito. Então, na verdade, eu queria trazer um pouco as perguntas para esse lado e pensar um pouco desse cenário que está antes e depois do Black Bloc. Antes, na medida em que é um cenário que acaba, talvez, até meio que forçando um nascimento mais forte no Brasil, né, da estratégia, né, porque assim, a gente já via violência nos movimentos já há bastante tempo, nos movimentos que eu digo assim, contra os movimentos, né. Se a gente olha, por exemplo, só aqui no Estado, se eu for lembrar de algumas coisas, né, de alguns momentos, a gente pega, por exemplo, só no governo Casagrande, né, já que ele fala do Casagrande e as duas no mesmo, só no governo Casagrande, logo de abertura, a gente já teve lá o caso de Barra do Riacho, que foi uma desapropriação extremamente violenta, inclusive o próprio Gilmar, que é presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos, sofre violência do Estado. A gente passa por todas as manifestações contra o aumento de passagem, etc., que teve aqui no Espírito Santo, e todas elas reprimidas com uma violência enorme, uma violência massiva. Em 2011, principalmente. Quando a gente olha também todo o processo nacional, né, porque se a gente olha, né, o que acontece meio cronologicamente nas manifestações de 2013, o grande estopim, assim, pelo menos nacional, que deu impulso para todos os lugares, foram aquelas manifestações que foram reprimidas de maneira absurda em junho, as manifestações do Movimento para Ser Livre, principalmente, né, que estavam mobilizadas lá pelo Movimento para Ser Livre, que foram reprimidas de uma maneira tão violenta que sobrou para todo mundo, sobrou para manifestante, para jornalista, para etc. E a partir desse momento parece que estoura, né, essa imagem desse modelo, dessa prática política, né? Então, assim, isso está antes do aparecimento midiático, eu digo assim, do Black Bloc, e o aparecimento midiático, eu digo essa exploração midiática, né, no sentido dos vândalos, vandalismo e tudo mais. Então, o que está antes do Black Bloc e o que está depois, em que sentido? No sentido de que houve também um recrudescimento enorme dessas políticas de segurança após a exploração midiática do Black Bloc, né? Então, você começa a comprar um aparato de segurança enorme, você começa a comprar mais bomba, começa a comprar mais... enfim, não é só comprar, né? A questão de usar também, né? O Robocop aqui no estado e também em outros estados. Você começa a mobilizar novas mudanças legislativas, então lei contra o terrorismo, lei contra o uso de máscara, enfim, numa perspectiva altamente inconstitucional também, né, dessa impossibilidade de usar máscara, como se fosse realmente aquela ideia que eles falam, né, da vedação do anonimato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim, mas essa exploração e essa tentativa de criminalização cada vez mais radical dos movimentos sociais, eu falo cada vez mais radical porque isso já é anterior. Então, assim, todo esse processo que na verdade, assim, o que eu acabo discutindo, o que eu acabo pesquisando assim um pouco mais. Então, como eu disse, né, até para me afastar um pouco de falar besteira, assim, para evitar e ouvir mais dos meus colegas, eu queria dar um passo atrás e pensar esses processos que são processos que eu analiso a partir do conceito de Foucault, de governamentalidade, e especialmente de governamentalidade neoliberal, né, pegando um pouco da nossa questão hoje. Então, na verdade, eu queria passar um pouco, né, a discussão sobre, a partir dessa perspectiva, né, a partir um pouco desse fenômeno. E assim, acaba que, coincidentemente, eu estava escrevendo a minha tese sobre isso, assim, eu terminei também no ano passado, eu terminei quase que na época, mais ou menos na época mesmo dos protestos, inclusive em todo esse processo foi complicado logisticamente, né, indo para o Rio, voltando e vendo manifestações lá e aqui, uma série de questões, e assim, parecia que naquele momento eu estava vendo toda essa rede, esse dispositivo de poder atuando de maneira extremamente forte. E aí, como o Davis fala, né, nessa dimensão do Black Bloc, como eu notei aqui a fala assim, o movimento Black Bloc, a tática Black Bloc, pensando na ideia do enfrentamento das relações de poder e essa ideia de produzir contra as relações de poder, e num sentido também de exteriorizar essas relações, exteriorizar essa postura fascista que o Davis comentava aqui agora. E aí minha pergunta fica sempre assim, que postura fascista é essa? E aí, voltando então para esse conceito do Foucault, para essa discussão do Foucault,
O que acontece? Foucault ele pensa, a partir de 77, 78, ele começa a introduzir esse conceito de governamentalidade, que seria um pouco, de uma maneira bem assim, reduzida, uma maneira bem ruim, na verdade, a ideia de você pensar em razões que orientam as práticas de governo. Ele continua pensando no governo como práticas, ele não está pensando só no Estado, porque o Estado é um veículo dessas muitas governamentalidades, mas é um veículo importante. Então também essa organização a partir do Estado, essa mobilização a partir do Estado é importante. E ele faz uma análise histórica, que eu só vou citar aqui para vocês, para chegar no ponto onde eu quero, que ele parte lá do poder pastoral, quando ele diz que seria um prelúdio da governamentalidade, quando os homens aprendem a ser governados. Depois ele passa pela razão de Estado, a governamentalidade liberal e, por fim, a neoliberal, que é o ponto específico que eu queria discutir com vocês aqui agora. É interessante que Foucault ele começa a discutir isso em 77, 78, no momento em que assim, não se discutia tanto essa questão do neoliberalismo. Ele aparecia, ele estava no cenário, mas não se debatia tanto. E o Foucault ele vai pegar, por exemplo, a Alemanha do pós-guerra e demonstrar como que na Alemanha do pós-guerra você já começa a introduzir uma determinada racionalidade de governo que se constitui dentro dessa lógica que ele chama de governamentalidade neoliberal. E o que envolve essa racionalidade de governo? Eu vou tentar... eu acho que eu estou até indo mais rápido do que eu imaginaria, porque eu estou querendo chegar no ponto principal, mas assim, eu queria discutir com vocês um pouco dos elementos que fazem parte dessa racionalidade para poder entender, então, a partir daí, aonde que se dá esse processo de, tanto dessa força total do Estado, quanto essa tentativa de acabar com qualquer tipo de movimento de resistência. Então, pensando nessa racionalidade neoliberal, ele analisa isso a partir de duas ancoragens, a ancoragem alemã mesmo, a produção alemã e a produção norte-americana, a ancoragem norte-americana, mas nunca pensando no neoliberalismo só como uma teoria econômica, mas pensando como uma prática política, uma prática de governo, nesse sentido específico da governamentalidade. Mas ele diz, o que essa prática traz de novo para o que a gente tinha anteriormente? Ele diz, primeiro, é a ideia de que o mercado é a base de tudo, inclusive da própria legitimidade do Estado. O que é uma coisa extremamente forte de se pensar, porque até então, principalmente a teoria jurídica, tem muita mania de pensar que assim, a legitimidade do Estado está antes de tudo, e é o Estado legítimo que abre espaço para o mercado. Então assim, o Estado estaria antes do mercado. Mas o que o Foucault vai demonstrar, principalmente a partir dessa reconstrução da Alemanha, é que essa lógica coloca o mercado antes do Estado. Então, assim, o Estado só vai ser legítimo na medida em que seja o Estado que garanta esse espaço de liberdade do mercado. Então, assim, a legitimidade do Estado, ela se baseia na sua dimensão econômica. E ele mostra isso a partir dos debates que surgiram ali na tentativa de reconstrução da Alemanha, especialmente a partir de algumas questões mobilizadas pelo Ludwig Erhard, enfim, mas ele tenta mostrar como que o mercado se torna a base de tudo. Aí tá, primeiro é isso, a economia de mercado é a base da legitimidade do Estado. A segunda é que essa economia de mercado também se torna um indexador geral da atividade governamental. Você governa para o mercado a partir de agora. Tudo que se governa é em virtude do mercado e dessa lógica que se chama de mercado. E mais do que isso, você cria uma política, o que eles chamam de uma política de moldura. Ou seja, você tem que criar uma moldura institucional para o mercado poder atuar. E essa moldura institucional é criada profundamente por uma instância jurídica, né? Você tem o direito mobilizado para essa realidade do mercado. E aí que vem uma pergunta que é fundamental, assim, pensada a partir do Foucault, e a partir daí que eu quero trabalhar com vocês, que é a seguinte, ele fala assim, tá, mas qual que é a proposta dos teóricos do mercado livre? É que o mercado tem que ser livre, o Estado tem que ser mínimo, o Estado não intervém em nada. Pouca intervenção, governo mínimo, você não pode governar em excesso. Ele fala, então tá, você não pode governar em excesso, sobre o que se governa então? Qual que é a função do governo? Isso é aquele paradoxo, né? Você tem que ter o governo do não governo, como é que funciona isso? É exatamente nesse ponto da moldura que entra toda essa questão. Porque na verdade você governa as pessoas, você governa a população, e governa a população na tentativa de garantir essa liberdade, esse espaço do mercado. Então, na verdade, esse governo que está dentro dessa lógica da governamentalidade neoliberal se torna, no final das contas, um governo sobre a população.
E toda a atuação dessas práticas se dão sobre a população, e se dão sobre a população numa tentativa de liberar o espaço para a economia de mercado, né? O Foucault ele fala, né, sobre isso, que é interessante demais, que ele diz assim, ó, tanto a intervenção deve ser discreta no nível dos processos econômicos propriamente ditos, como, ao contrário, deve ser maciça quando se trata desse conjunto de técnicos, desse conjunto de dados técnicos, científicos, jurídicos, demográficos, digamos, grosso modo, sociais, que vão se tornar cada vez mais objeto da intervenção governamental. Então, na verdade, assim, você vai ter que intervir sobre aquilo que está em volta da economia. O que é isso? A população, as atividades, o local de moradia, suas estratégias de sobrevivência e, principalmente, suas estratégias de resistência. Então, tudo aquilo que está em volta da economia e que vai impedir a livre circulação das mercadorias, a livre circulação do capital, é o que deve ser rechaçado de maneira maciça e de maneira imediata. Então, assim, é nesse ponto que eu insisto nisso. Nessa discussão, quem que impede ou o que impede essa circulação? Impede desde daquelas pessoas que sua própria existência atrapalha o livre desenvolvimento do mercado, seja porque elas precisam de demandas sociais que não deixam enfim, demandam tributos, uma ação social do Estado, quanto principalmente aquelas que resistem contra essa lógica. E nesse sentido, tentando já traçar algumas pontes, né, quando você pega grupos, e aí seja só o Black Bloc ou não, mas grupos que organizados... Oi? Não é grupo? Desculpa. Viu? Por isso que eu falei que eu não ia falar, que eu ia passar vergonha. Grupos e táticas, e pessoas, indivíduos, coletivos, e etc., no plural, e aí no coletivo, literalmente, né, que acabam resistindo contra essa lógica, e resistindo, inclusive por meio de ação direta, ou no momento que você vai e realmente ataca a propriedade privada, quebra vidraça, furta o manequim, faz festa em cima disso. Assim, isso é o que há de pior, isso é o que há de mais necessário para ser evitado. Então, assim, todo esse processo que está bastante antes e que está depois do debate e dessa mediatização da tática Black Bloc, está dentro dessa lógica de uma construção dessa política de moldura e de uma tentativa de você abrir esse espaço para o mercado. Isso aqui é uma das leituras possíveis que eu estou tentando compartilhar com vocês. Mas aí o que acontece, né? O Foucault, quando ele vai discutir isso, e aí que entra então o debate, quando ele vai discutir isso, ele fala assim, olha, essa governamentalidade neoliberal, para fazer isso, ela precisa do direito. Ela precisa de uma mobilização enorme do direito. E precisa de uma mobilização enorme por quê? Porque você precisa de uma estrutura jurídico-econômica, então a teoria dos contratos, uma série de coisas, mas você também precisa de uma estrutura que organize a lógica da lei e da ordem, né, que é o controle da criminalidade e da delinquência. Então você precisa de um direito, especialmente um direito penal, atuando de maneira muito maciça e muito forte. E aí que eu acho que entra uma discussão que a gente pode fazer com Foucault, e que eu acho que tudo isso que tem acontecido na era contemporânea abre em termos de possibilidade e de extensão desse debate. E que a pergunta é exatamente essa: será que realmente esse processo se dá a partir do direito? Será que ele se dá a partir dessa instrumentalização do direito? Será que os dispositivos biopolíticos utilizados para gerar essa política de moldura, para gerar esse espaço da liberdade do mercado, são necessariamente o direito? Ou, na verdade, o que a gente está vendo é cada vez mais a abertura para essa lógica da exceção? E, na verdade, o que eu defendo assim, um pouco, o que eu tento discutir é exatamente isso. Que tudo isso eu acho que mostra para a gente, deixa na cara cada vez mais como que, na verdade, a gente está abrindo esse espaço, de fato, de uma lógica da exceção maciça. E o que significa a lógica da exceção? A lógica da exceção significa... não vou entrar aqui muito na questão, enfim, mais conceitual lá do Agamben, mas acima de tudo isso significa esse processo no qual, de um lado, a gente tem um direito que existe, mas não tem significado, ele não se exerce na prática, ele não tem, eu não vou usar eficácia, que é um termo jurídico, vou usar o termo do Agamben mesmo, que é significado, e de outro lado a gente tem uma força maciça, aberta, e a partir da qual você pode fazer qualquer coisa. Então, na verdade, o que todas essas manifestações, o que todo esse processo mostra é que o direito está esquecido há muito. Assim, no momento que você, inclusive, quer resgatar a Lei de Segurança Nacional para poder, enfim, tratar e para poder criminalizar ainda mais esses movimentos, no momento que você esquece a Constituição, você faz uma leitura do jeito que você quiser para criminalizar, enfim, o mero, puro e simples uso de máscara, né? Então, quando você fala que a polícia fala, não pode, porque eu falei que não podia usar máscara. Eu falei quem? Quem falou? E que falar é esse?
Na verdade, o que você tem ali é justamente esse processo aberto, né? Que é aquilo que o Agami chama de uma força de lei sem lei. Né? Uma força de lei que existe, ela é concreta, ela está ali colocada, mas ela não tem nenhuma base legal, nenhuma base, jurídica que a sustente. E aí você passa também, continua passando, por exemplo, para essa legislação de criação, né, de um tipo jurídico para o terrorismo, uma legislação que tenta criar, por exemplo, crime de vandalismo, né, e uma série de coisas, e a gente começa a entender todo esse processo. Um processo que aí, nesse aspecto, eu volto a insistir, é por isso que eu segui esse caminho, que é que eu estou querendo colocar só como provocação para a gente poder discutir depois, mas assim, um caminho que está muito ligado, a meu ver, a essa racionalidade, a essa lógica governamental neoliberal. Né? E eu acho que em alguns casos, até que o Davis começou a falar aqui, ou pelo menos que eu me lembrei deles, deixam isso muito às claras. Né? A gente tem, desde o início das manifestações do ano passado, e inclusive o estopim, como eu dizia para vocês, um processo muito grande de violência policial, e violência que culminou inclusive com a morte de alguns manifestantes, mas mesmo sem pensar nas mortes, né, violência física, lesão corporal e etc. Aquele policial do porque eu quis, vai lá me denunciar, né, que é um exemplo típico disso. E assim, não deu nada, foram lá, denunciaram e realmente não deu nada. Então, o porque eu quis mostra muito essa abstração, não existe ordem jurídica possível, né? Enfim, quando a gente olha a proibição do direito de imprensa, aí eu acho que é interessante um detalhe, que quando eu falo da proibição, da limitação do direito de imprensa, não estou falando da grande imprensa, mas estou falando da imprensa livre, da mídia ninja, de uma série de pessoas que tiveram câmeras quebradas, roubadas, destruídas, material, desaparecido, né, com uma violação direta desse processo. Mas, enfim, pensando todas as situações, né, e dentro de todas essas violações, a gente vê que não houve investigação nenhuma, não houve nenhum processo que tentasse, minimizar esses efeitos dessa violência maciça do Estado contra os indivíduos, ao passo que, por exemplo, o caso da Toulon gera um inquérito que dura até hoje. Né? Aquele ativista, né, o Rafulco, ele foi depor esses dias atrás na Polícia Civil, porque disseram que ele tinha usado o manequim da Toulon para poder fazer uma manifestação depois, e etc. Ou seja, tem uma investigação rolando até hoje por conta de um manequim furtado da Toulon. Ao passo que as pessoas que, sei lá, perderam a visão, morreram e etc., não estão nesse processo. E aí que é interessante, o ano passado o Edson Passetti esteve aqui e ele falou duas coisas interessantíssimas, assim, duas frases que são geniais. A primeira, naquele bem estilo do Passetti, ele falou assim, começaram a falar esse negócio de vandalismo, né? E aí pensando que os vândalos foram aqueles que destruíram o Império Romano, então acho que tem uma coisa boa nisso aí, né? Tem alguma coisa legal que a gente vai ter que pensar. Mas a outra questão foi a seguinte, pensar um pouco dessa relação, e aí que é o ponto que eu estou tentando citar para vocês. Uma relação que pensa, por exemplo, a ação do Estado, a ação da polícia, por exemplo, por um lado, e a ação dos ativistas do outro, e como que ela se dá. Né, se a gente pega uma ação de uma série de ativistas, né, quando o Davis fala assim, numa tentativa de proteger, de estar lá na barricada e etc. Então você vê assim, às vezes, numa tentativa, inclusive, de proteger as pessoas, eu não estou dizendo que é só isso, mas assim, naquele momento que você vai, arranca um tapume, faz alguma coisa, assim, você atinge a propriedade privada para defender as pessoas, e isso se torna um grande problema. Ao passo que a gente vê a ação do Estado, a gente vê o Estado atacando as pessoas para proteger a propriedade privada. Então, assim, a lógica colocada é uma lógica completamente inversa, e aí nesse sentido de dar legitimidade para a atuação se torna muito mais legítima no momento em que ela ataca a propriedade, protege a propriedade privada, atacando as pessoas, que quando o contrário, né, quando você protege as pessoas, mesmo atacando a propriedade privada. Então, assim, esse processo, e eu acho que nessas questões acabam saltando muito aos olhos um pouco dessa estratégia, dessa lógica de poder, desses dispositivos que vão sendo formados. Dispositivos que dentro desse contexto geral, eu acabo, enfim, é o caminho das minhas pesquisas, como estou dizendo com vocês, eu acabo vendo muito ligado a esse processo
que o Foucault chama dessa governamentalidade neoliberal. Então o que a gente tem no final? A gente vai ter um governo para o mercado, que para isso atua sobre as pessoas, atua sobre a população e atua exatamente sobre a vida, sobre a resistência, sobre a luta, sobre as pessoas, sobre formas alternativas, sobre experiências plurais, etc. Assim, tudo isso passa a ser uma coisa a se evitar na medida em que isso está contra essa racionalidade geral. E eu acho que, sei lá, contextualizando isso com o evento Copa, Olimpíadas e tudo mais, em que a gente vê o espaço realmente sendo aberto para livre exploração do mercado, né? Então, assim, tudo que acontece, o impedimento de você chegar a tantos quilômetros dos estádios, de você não poder ter nem comércio popular ali, isso também ser reprimido, todas as pessoas que são despejadas, são desaparecidas, que são mortas por conta disso, para poder abrir esse espaço para os grandes negócios, esse modelo de uma cidade negócio, é um modelo que, enfim, acaba sendo a base de orientação de todo esse processo. E um processo que, é claro, a estratégia Black Bloc se coloca terminantemente contrário, se coloca como obstáculo, né? Então acho que aí fica o grande processo. Esse obstáculo vai ser removido como? Com tudo que for possível, especialmente com mecanismos que deixem de lado e que ignorem, que passem ao largo de tudo aquilo que você poderia chamar de um Estado de Direito. Então, assim, no momento em que o Davis fala sobre isso aqui, no momento que ele faz essa... traz essa discussão, né, sobre democracia e sobre essa necessidade de pensar que a democracia não foi instaurada com o fim da ditadura e acabou ali, né, a gente pode trabalhar. Enfim, eu acho que isso tudo está dentro desse processo. E, na verdade, mais do que isso, eu acho que tudo isso denuncia e traz às claras como que essa lógica de governo é uma lógica que passa ao largo de qualquer noção de democracia, de qualquer noção de Estado de Direito. Não que isso signifique, eu quero terminar por isso, não que isso signifique que agora então a gente teria que demandar novamente um Estado de Direito ou coisa do gênero, enfim, porque não é o caso. Na verdade, eu trabalho com essa perspectiva de que o próprio direito ele é construído a partir da exceção, e a exceção é parte integrante da própria noção de Estado de Direito. O Estado de Direito está ligado com isso diretamente. Tanto é que os próprios autores neoliberais, todos eles, assim, os principais, trabalham com reforço do Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito ele sempre serviu para isso. No fim das contas, não tem Estado de Direito. O que a gente tem de fato, Estado de exceção. Então, o que tem pra gente, de fato, são as práticas de resistência. Eu acho que as práticas de resistência são o que há de mais belo, o que há de mais inovador, o que há de mais, enfim, produtivo em todo esse processo. Né? Então, assim, só para deixar claro também que a minha fala não é uma tentativa de fazer um resgate daquilo que nos pode resgatar. Então, seria isso. Muito obrigado. E agora... Ótimo. Eu dei um tempinho a mais também para ficar mais ou menos equivalente ao tempo do Davis, né? Viu? Tá bom? Uma conquista. Uma conquista. Então, houve dilatação dos limites. Bom, vou passar a palavra então para o Paulo Rezende e depois nós abrimos. Eu vou fazer também uma pequena discussão com os membros da mesa e depois abriremos para o debate, ok? Obrigado. Acho que posso tentar com essa aqui. Obrigado, Tom Gil, né, pelo microfone e agradeço e pela dilatação dos limites no controle do tempo também. Ao Davis, igualmente. Também. Ao Vitor também, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito contente de participar desse debate, né? Um tema que, como o Humberto acabou de falar, é um tema belíssimo, né? Realmente o que há de mais novo e parece que o que há de mais encantador dos fenômenos políticos atualmente é o que eu chamo da tática Black Bloc, né? Se fosse para resumir, né, em uma frase, o que eu entendo por Black Bloc, eu diria, se fosse não, já fazendo, né, eu diria que o Black Bloc é uma ação política radical de dissenso, né, e por ser uma ação política radical de dissenso e que ao mesmo tempo considero belíssima, inovadora e necessária, eu já começo
fazendo a mesma coisa no âmbito do dissenso, né? Que é a questão, com todo respeito aos colegas organizadores da mesa, mas eu discordaria do nome estratégia Black Bloc. Eu acho importante aí enfatizar a diferença entre uma estratégia e uma tática. Porque uma estratégia, ela dá uma ideia maior de uma certa objetividade racional, né? Então você tem, o dicionário ali até define uma estratégia como um mecanismo, uma engenharia que tem um fim muito preciso, né? Um objetivo muito preciso, um fim a ser alcançado. A tática, ela está mais no âmbito das formas em que você se mexe, né? Ou, por exemplo, você se espalha num território de ação. Tá? E é interessante essa diferenciação, porque, como tática, ela não espera, é importante enfatizar que, através do Black Bloc, não se espera tomar o poder, né, do Estado, obviamente, ou fazer a revolução, ou acabar com a democracia, ou acabar com o capitalismo. Acho que seria ingenuidade achar que, através de quebrar umas vidraças, você vai acabar com todo um sistema político-econômico. E acho que ninguém sensato, posso estar errado, mas realmente pensaria que vai fazer algo assim. Então, portanto, não é uma estratégia, é uma tática de manifestação, é uma tática de se portar na rua, né? Na rua, claro, de uma forma coletiva, no meio de um coletivo que está justamente manifestando, protestando, né? É importante também diferenciar táticas de estratégia na questão do racional ou do emocional, porque o Black Bloc também, como tática, eu entendo que ele busca expressar um certo sentimento, né? Ele vai no âmbito de uma política do desejo, né? O que o Deleuze diria do desejo, mas que o desejo aí vai muito além do que você realmente quer, precisamente, mas podemos entender aí o desejo também numa questão de um sentimento de rejeição, de rechaço ou de raiva, né? O John Holloway, ele tem um livrinho muito interessante, você deve ter estudado o John Holloway, estudando os zapatistas, né? Oi? Exatamente, esse livro, Como Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. E a capa do livro, da edição espanhola, do El Pierro Topo, é uma obra de arte do grito, né, do Munch, que é interessantíssimo, porque o que ele quer, ele começa o livro justamente expressando o que seria uma prática de ação direta e de resistência, que justamente busca extravasar um sentimento, né? É um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, de alguém que está caindo num penhasco e quase que já não tem mais o que fazer além de gritar, né? Você já não tem quase como soluções, maneiras de se salvar desse desabamento penhasco abaixo. Isso rola bem, não estou dizendo que tudo se encaixa aqui perfeitamente, mas achei interessante a analogia aqui. Então você é um grito. O que a gente verifica na sociedade atual é um grito contido, né? Quando eu falava de uma política radical de dissenso, justamente porque a política democrática, a política do Estado, ela não admite um dissenso radical a ele próprio, né? O Foucault, quando ele estudava o poder soberano, ele justamente estava observando como, no antigo regime, né, na Idade Média, os grandes monarcas tinham que fazer um estrito controle de quem vive, de quem morre, a partir justamente da lógica da sua própria manutenção no poder, né, da sua própria manutenção do seu reino, do seu reinado, e, atualmente, da manutenção do próprio Estado. Tá? Então, é interessante a gente pensar. Eu pensei, eu estruturei o que eu ia falar aqui para vocês a partir de algumas categorias, principalmente ter uma formação mais no âmbito da ciência política. Então, algumas categorias
que me permitem entender, não entender, mas dar alguns significados aos Black Blocs, à tática Black Bloc, do ponto de vista de uma pesquisa ativista, né? Ou seja, não é uma pesquisa feita somente dentro de biblioteca, né? Obviamente. Então, alguma dessas categorias que eu pensei em trazer para vocês, para tirar significados, algumas estão mais relacionadas ao âmbito dos movimentos sociais, para a gente entender justamente dos movimentos, né? E do anarquismo, obviamente. Dos movimentos sociais e do anarquismo tem um debate que eu acho muito interessante para pensar aqui na questão do Black Bloc, que é a dicotomia entre ação organizada ou ação espontânea, né? Os grupos organizados, eles têm um certo problema e um certo rechaço também por parte de certas práticas anarquistas, porque eles tendem a ser mais reféns do sistema. Ora, quanto mais organizado você se constitui enquanto um grupo, mais você tem que se adaptar ao que essa organização requer, né? Então, uma certa hierarquia, uma certa institucionalização, né? Uma certa negociação e diálogo com os ambientes e as outras instituições, as outras organizações com quem você quer se relacionar. Algum nível, né, algum número, grau, algum gênero de aceitação de aspectos mais diversos da ordem estabelecida. Isso faz com que haja uma tendência do anarquismo, né? Então, é importante enfatizar que não existe um anarquismo, o anarquismo são vários, são diversas formas de pensar e de praticar a anarquia. Se não fosse assim, não seria anarquia, obviamente. E que buscam justamente então se afastar dessa tendência organizativa, hierárquica, e às vezes, por mais que se tenta algumas organizações serem horizontais, ainda assim estão presas a um nível de racionalidade, né? É interessante, o Humberto ele trouxe algumas coisas aqui da ordem, né, da governamentalidade neoliberal, né, que o Foucault discutiu, e o interessante aqui, justamente, o próprio Foucault também discutiu a questão da disciplina. Então, quando a gente pensa num grupo organizado, organização, pensa-se também em coesão, ou seja, as práticas, as condutas dentro de um grupo, de alguma maneira elas tendem a ser elas são esperadas que sejam coerentes umas com os outros, tal, e que não haja uma ruptura muito grande de condutas, porque senão simplesmente não há um grupo, né? Então você tem, qualquer grupo, de alguma maneira você tem algum tipo de disciplina, de disciplinamento das condutas, certo? E uma objetividade em termos de ganhos. Aí sim você começa a pensar em termos de estratégias, em termos de o que você pode ganhar com determinadas condutas, determinados posicionamentos, determinados caminhos a serem traçados, e a tal ponto que você, um professor da PUC, o Humberto também falou dele, o Edson Passetti, chegou ele faz uma problematização que eu achei muito interessante. Numa palestra dele ele falou: olha, se você quer se organizar, abre uma empresa, né? Claro, porque você está... É típico dele, né? Quer se organizar, abre uma empresa, né? Porque, olha, você está pensando em termos de objetividade, você está pensando em termos de controle de condutas, ainda que seja um autogoverno de condutas, mas de alguma maneira você está governando condutas, e aí essa racionalidade em termos de ganho se encaixa muito bem numa empresa. Então, para pensar os movimentos aí, existem três categorias que eu acho interessante também: incidência, dissidência e resistência. A incidência seriam aqueles movimentos que estão dispostos a participar dos canais de diálogo do Estado, aqueles que geralmente são muito pragmáticos e têm uma estratégia muito fixa, têm um líder ou um porta-voz para conversar, para dialogar, para participar de conselhos e etc. Os grupos de dissidência seriam aqueles um pouco mais... que não aceitariam se subordinar, né, a uma ordem estatal, não aceitariam subordinar a uma política partidária,
mas de todas as formas aceitam um diálogo, aceitam a negociação e ainda reivindicam políticas públicas estatais, né? Ainda que discordam de quem está governando, ainda que não aceitem conversar em canais institucionalizados, ainda assim reivindicam algo do Estado. E os da resistência se diferenciam justamente por praticar o que eu falava antes de um dissenso radical, né? Eles não aceitam qualquer contato ou reivindicação do Estado. E os black blocs, a tática black bloc encaixaria, assim como as práticas políticas anarquistas também encaixaria nessa expressão radical do dissenso, que não deseja e não busca qualquer tipo de reivindicação ou contato com o Estado. E uma coisa que eu achei interessante pensar dessas práticas é justamente uma visão, né, um termo que é muito discutido na ciência política, que é a questão da legitimidade. Os black blocs, às vezes você vê a Folha de São Paulo, com aquele instituto Datafolha, ela adora fazer as pesquisinhas assim, com números, estatísticas, olha, a população apoia as manifestações, mas não apoia a violência, mas não apoia black blocs, não sei mais quanto. E os black blocs continuam atuando mesmo assim. Ou seja, foda-se a Folha de São Paulo, né? Foda-se a aceitação da sociedade. Uma política de resistência, uma atuação que não busca legitimidade, que não busca justamente aprovação da ordem instituída, é justamente uma política de resistência, né? Se você estiver buscando uma aceitação, aprovação das maiorias da ordem estabelecida, das maiorias né, de quem tem mais voz na sociedade, você não está fazendo uma ação de resistência. Você está fazendo uma ação de busca de legitimidade, de inclusão naquela ordem, né? Você não está resistindo à ordem, você está querendo se incluir. Se você não está nem aí para o que a ordem pensa, para o que a polícia pensa, para o que a Folha de São Paulo ou a Veja pensam, aí sim você continua quebrando as vidraças, independente das opiniões alheias, né? Sem buscar justificar. Eu não vejo nos black blocs nenhuma tentativa de criar um discurso, quebramos porque por causa disso, daquilo, ou de convencer, ou de se desculpar, realmente o grupo quebrou tal, mas vamos tentar da próxima vez. Não, nada disso, né? E aí eu pego um terminho justamente do Deleuze que eu acho interessante, da subversão. Uma subversão é uma versão minoritária, uma versão de algo, de uma prática, de uma existência, inclusive, que não se de uma estética, né? Podemos falar de uma estética de existência, enfim, que não se pretende majoritária, que não se pretende ganhar o apoio de todos, né? Que não se pretende hegemônica, muito menos. É uma prática subversiva justamente porque ela pretende permanecer no subterrâneo, permanecer como uma ação que não é incluída no âmbito da ordem instituída, tá? E aí temos a crítica, né? E existem, como o Davis já mencionou, a questão da desqualificação sobre, né? Então, como justamente essa ação não se pretende ser majoritária nem hegemônica, e nem contar com a aceitação e aprovação da sociedade, obviamente ela é muito desqualificada. Obviamente tem muitos setores, amplos setores da sociedade que estão desqualificando, dizendo de vândalos, dizendo não sei o quê, mas das críticas, a que me parece mais interessante de destacar é aquela que busca tirar o seu aspecto político da ação direta. Por quê? Quando você tira o aspecto político da ação direta, você, na crítica, você justamente legitima a violência policial e a repressão para acabar, né? Para justamente reprimir com violência esse tipo de prática, né? Porque se um Estado, se uma forma de governo se pretende democrática, ela deveria aceitar as mais diversas formas de ação política. Então, a partir do discurso de excluir a ação direta de uma prática política, você justifica uma ação violenta do Estado para acabar com essa prática, né?
E aí começa a enquadrar o bom manifestante, o mau manifestante, o manifestante cívico, civilizado, do vândalo. Alguns chegaram ao ridículo de propor manifestações em Sambódromo. É uma coisa... É cômico, né? Chega ao ponto. E agora, não surpreende a polícia reprimir com violência, né? Mesmo se chamando Estado Democrático de Direito, ou se supondo que somos uma democracia. Ora, é uma democracia, né, de nome, é um Estado Democrático de Direito também de nome, ou enfim, mas não deixa de ser um Estado. E por ser um Estado, formas de governar estatais, é normal que qualquer tipo de dissentimento, né, de dissenso que mostre que esse Estado não é algo natural, né? Então a ideia de que o Estado é necessário é algo que foi naturalizado na cabeça das pessoas. Não pode se pensar uma vida sem Estado, uma sociedade sem Estado. Qualquer tipo de confronto com isso, o Estado ele quer reprimir, obviamente, né? E o Estado, com seu monopólio da violência, né? Ou seja, só ele pode ser violento. E justamente o que ele busca fazer é varrer do mapa qualquer possibilidade de que as pessoas visualizem, em primeiro lugar, que elas podem se revoltar, que elas visualizem que elas não precisam, elas podem não ter medo da polícia. A política estatal é sempre condicionada, é sempre atrelada à política do medo. As pessoas obedecemos pelo medo, né? Claro que há regras, há leis que são mais consensuais, que são mais aceitas, mas outras que são menos. E essas que são menos, a grande parte da obediência se deve necessariamente ao medo. Quando a gente vê que, por exemplo, há algumas críticas, né? Porque os black blocs são um mínimo, né? São uma minoria de vândalos, não sei o quê. O fato de ser pequeno número de black blocs, de indivíduos seguindo a tática black bloc nas ruas, isso mostra que justamente o efeito da política disciplinadora do Estado, de criar, não só do Estado, mas da moral familiar, religiosa, da própria escola e etc., né? Das diversas instituições de confinamento de disciplina, tem um efeito avassalador de fazer com que sejamos cada um de nós corpos dóceis, corpos obedientes, que é o que o Estado precisa para a sua sobrevivência, tá? Uma outra questão que entra aí é justamente a do anonimato. O anonimato, ele incide radicalmente, de uma maneira transversal, a qualquer possibilidade de controle, né? Vivemos numa sociedade de controle onde cada indivíduo tem seu número, seu RG, seu CPF, a polícia tem mapeado onde mora cada um, até o nome, né? Reconheceram o Davis na rua. Eu sou um caso fictício, não aconteceu. Mas, mesmo não tendo acontecido, eu acreditei, viu? Mas mesmo não tendo acontecido, acho que é muito interessante a gente pensar. Claro, a gente sabe que as câmeras, né, por toda parte, e as tentativas, as tecnologias de controle, as tecnologias de vigilância, tudo isso faz com que tenhamos perfeitamente claro que é muito fácil as forças da ordem mapearem quem somos, a partir da nossa cara, qual o nosso RG, onde moramos, né, e todos os nossos vínculos institucionais. Isso é fácil para o Estado fazer. O anonimato, ele justamente incide diretamente aí. Há uma forma de resistência à ordem, uma forma de resistência das políticas justamente de extravasar a ordem legal, né? Quem quebra uma vidraça não está nem aí se é legal, se é ilegal quebrar a vidraça. Não estou pedindo licença ou autorização, ou consultando o Código Civil ou Penal. A Folha publicou hoje os direitos, saiba como manifestar, né? Então tem um manualzinho, o que a lei diz sobre como deve se manifestar.
Ora, o anonimato é justamente o que permite, é o que dá poder, é o que dá autonomia à sociedade, a grupos, a indivíduos, a coletivos, de agirem muito além da capacidade do Estado de agir, de controlar, né? E aí, obviamente, essa ação extralegal, ela tem muito mais possibilidades de ser praticada na base do anonimato, né? É uma afirmação de um espaço político muito além do espaço estabelecido pelo Estado. É uma prática política muito além das fronteiras políticas estabelecidas do que é válido na ação política, né? Isso porque o anarquismo não se contenta com espaços dados de liberdade, dizendo você é livre nisso, mas não é livre naquilo. Olha, a liberdade é minha. Um anarquista, ele deseja, ele ama a sua liberdade e ele escolhe o que o faz livre, né? Se você tem alguém te decidindo, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não tem liberdade, né? Você está sendo justamente um termo que o Denis utilizou, que eu adorei, que é a pedagogia da vidraça, mostrando justamente que você é escravo, né, dessas migalhas de poder que o Estado está te dando. Então, a prática anarquista, né, ela não admite subordinação a regras, a autoridades, não há aceitação automática a regras, a morais, a qualquer forma não há aceitação, resistência absoluta a qualquer forma de dominação. Tá? E é óbvio que o anarquismo não se esgota em ações diretas, né? A tática Black Bloc é apenas uma das práticas que podemos entender como uma prática anarquista de resistência. O anarquismo é uma forma de pensar e de agir na vida cotidiana e que busca justamente resistir a qualquer formas externas ao indivíduo de dominação, a qualquer formas externas ao indivíduo de conduta. Externas ao indivíduo, quero dizer, o que outros estabeleceram por mim, o que outros estabeleceram antes de mim, né? Agora, isso, só para concluir então, essa ação direta, né, nas ruas e essa ação direta da pedagogia das vidraças, adorei o termo, eu acho que tem um aspecto interessante de pensar, que são o que o Deleuze chama das linhas duras, linhas flexíveis e linhas de fuga. Essa ideia é um pouco conectada com a capacidade de ruptura, a capacidade de surpreender, de ser imprevisível, de estar fora das rotinas, né? Ou seja, mais previsível e rotineiro está numa linha, é uma conduta típica de linhas duras, né? Menos previsível, e aí você tem linhas duras, flexíveis e de fuga. As de fuga são as mais imprevisíveis. Eu estou falando isso, lembrando esses conceitos, porque eu acho interessante pensar a prática, a tática Black Bloc como esgotável, né? Não é uma prática que deve sempre ser praticada para mostrar resistência ao Estado e à violência policial. Justamente, se ela se tornar rotineira, previsível, cotidiana, ela perde todo o seu sentido de ruptura. Ela perde todo o seu sentido de imprevisibilidade, todo o seu sentido de fuga, justamente, né? Porque, inclusive, a conduta do Estado de repressão, ela começa a se ajustar, esse sim, pensado em termos estratégicos, né? Para justamente acabar com a prática, ou encaixá-la, ou até mesmo institucionalizá-la, né? Uma palestra que eu assisti outro dia do Davis, que eu fiz uma provocação, e se a prática do Black Bloc, e se a quebra-vidraça fosse legalizado, por exemplo, né? Como seria o Black Bloc? Ora, claro que estou pensando
Claro que é uma ideia absurda, mas só para fins didáticos e ilustrativos, se quebrar vidraça fosse permitido, os black blocs com certeza não quebrariam vidraças. Teriam que passar para criar um novo tipo de tática de resistência e de contestação da ordem legal, da ordem jurídica, política, econômica imposta. Tá? E agora, para concluir de verdade, eu acho muito interessante um dos efeitos do Black Bloc, o efeito viral, né? Um efeito de vírus. O vírus ele entra num sistema justamente corroendo esse sistema, ainda que quebrando de uma maneira muito superficial. Então, como falei ao princípio, que o Black Bloc e quebrar a vidraça de um banco bilionário, o Itaú, por exemplo, faz 1 bilhão de lucro por mês, é óbvio que isso não vai acabar. Quebrar uma vidraça que custa R$1.000 não vai acabar com o lucro, não vai prejudicar em nada o sistema econômico, mas de todas as formas ele está espalhando o vírus da revolta, o vírus da rejeição radical ao sistema político, econômico, social, moral, jurídico imposto. Tá? É um vírus de que é possível viver sem medo de expressar nossas angústias, né? E somos obrigados a viver de uma maneira consentida, de uma maneira de aceitar várias das imposições da nossa vida cotidiana, calados, né? E quando você vê uma série de indivíduos, um crescente número de indivíduos nas ruas, sem medo, né? Um crescente número de indivíduos que mostram amor à sua própria liberdade, à sua autonomia, e sem medo de extravasar a angústia, a ansiedade que a opressão provoca neles, isso sem dúvida nenhuma abre portas para outros indivíduos fazerem a mesma coisa, e com táticas as mais diversas, não necessariamente apenas quebrar vidraças. É isso aí, obrigado. Bom, parabéns a todos os membros da mesa por essas falas, né? E como me foi pedido, eu vou fazer uma pequena ligação entre as falas e fazer alguns comentários rápidos, não vou fazer outra fala comprida, e fazer algumas provocações, algumas perguntas para os participantes aqui da mesa. Bom, eu como historiador, né, como um professor de história, historiador que trabalha com a América Latina contemporânea, né, eu vejo claramente aí todas essas 3 falas, elas se enquadram, né? Eu me lembrei de alguns textos e algumas leituras que eu fiz, né? O próprio conceito de nação, né? Porque na verdade nós estamos aqui discutindo o que é o Brasil, né? O próprio título do evento, Brasil em Crise. Então, que nação é essa que nós temos? Nós temos uma nação? Aí eu me lembrei de Benedict Anderson, quando ele escreveu Comunidades Imaginadas, isso em 1981, ele define nação como um sentimento de pertencimento. E essa palavra sentimento e pertencimento perpassou as várias falas aqui nessa mesa. Ora, se nós pensarmos que a nação é um sentimento de pertencimento, primeiro vamos ter que discutir esse pertencimento. E a Copa do Mundo é exatamente os estados, os governos, eles incentivam nos movimentos cívicos esse sentimento de pertencimento. E hoje, com os meios de comunicação de massa, esse sentimento de pertencimento ele é cada vez maior, né? Ele é cada vez mais instilado nas pessoas. Só que, se nós pensarmos que a nação é um modelo que vem dessa modernidade iluminista, a partir da Revolução Francesa, e que a democracia que nós temos é um modelo esgotado, que ainda permanece da Revolução Francesa iluminista, então nós temos um problema aqui, né? Que nação é essa? Então, se nós pensarmos na questão da cidadania, e aí a gente pensando na governamentalidade e do Estado neoliberal, nós vemos que esse espaço de cidadania, em vez de aumentar, ele está diminuindo, de fato, né? E, na verdade, se nós pensarmos assim, esse espaço da nação, ele não está aumentando, está diminuindo, né? Então, essa revolta que nós vemos hoje é uma revolta exatamente
de todos os que não se sentem pertencendo a essa nação. Esse sentimento, ele está fraturado. Ele nunca esteve ligado, mas hoje em dia, mesmo com todas as tecnologias de convencimento, esse sentimento ele está se fraturando, né? Então nós temos aqui um problema, né? Nós temos um problema que é exatamente a questão de como lidar com essa tática, né, Black Bloc. E aí vem a discussão, né, que nós não tivemos aqui uma fala de dissenso, né? Então provavelmente alguns estudantes aqui de movimentos sociais de esquerda, organizados, que vieram aqui assistir, estariam pensando, isso é bobagem, né? Porque para mudar o mundo é preciso um movimento organizado e tomar o poder. Aí vem toda a discussão da esquerda do século XX, né? E vem do marxismo-leninismo, né? Que é exatamente para mudar esse estado de coisas é preciso se organizar e tomar o poder. Porque se nós não tomarmos o poder, como iremos mudar tudo isso? E esse é o grande embate que se tem até hoje, não é? E quando você falou do zapatismo, você lembrou o texto do Holloway, né? Que é muito bom, e exatamente ele pega o Marx e vai trabalhar lá exatamente com a teoria da alienação, etc. Ele vai discutir exatamente, é possível mudar o mundo sem tomar o poder? Essa é a grande discussão contemporânea, né? Sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, eu fico pensando assim, nós vivemos hoje no auge do neoliberalismo. O neoliberalismo está colocado aí, né? Então, nós temos uma fratura. E essa democracia, ela não responde mais aos nossos anseios. Mas só que aqui o problema é mais sério. Porque, historicamente, o Brasil, ele se formou de uma maneira tão autoritária. A história do Brasil é uma história do autoritarismo. Quando eu dou aula de história e com o meu trabalho com os países da América Latina, você vê, comparando com os outros países da América Latina, você vê que a nossa história é muito, muito mais autoritária, por exemplo, que a história argentina. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Os argentinos, as pessoas falam, eles têm mais livrarias em Buenos Aires, eles são mais instruídos. Por quê? Porque eles tiveram um Estado que se preocupou em fazer a educação fundamental no século XIX, porque eles pensaram uma nação e uma homogeneização através da educação. O Brasil, isso nunca foi pensado. Só quando houve o golpe de 30 com Getúlio Vargas, só nos anos 30 que se começou a falar da educação pública. No início do século, final do XIX, o ensino público na Argentina já estava universalizado, no final do século XIX. Há vários motivos para isso que eu não vou entrar aqui. Mas o modelo deles não foi um modelo autoritário, porque aqui, para que educação? Se você pode manter o controle através da força militar. Isso foi durante todo o século XIX. O Império Brasileiro mandou as tropas, debelaram a cabanagem, a farroupilha, a Confederação do Equador, todos os movimentos que pediam maior cidadania, todos foram destruídos porque havia uma força militar que é apoiada por uma elite fluminense, a cafeicultora, que mandava destruir tudo que era a reivindicação de uma maior cidadania. E a República Velha manteve tudo isso. Então, o nosso modelo é autoritário. No México foi outro processo diferente. Eles tiveram uma revolução mexicana lá, uma revolução agrária. Uma revolução que rompeu com a Igreja Católica. O Vaticano rompeu relações com o México durante todo o século XX. Os conventos, as ordens religiosas foram tomadas. Por isso que você vai no México, você vê repartições públicas em igrejas, galerias de arte contemporâneas em igrejas do século XVIII, porque foram todas confiscadas. Então é uma outra história, é uma outra forma de lidar. E aqui no Brasil, a Igreja Católica foi praticamente, o poder da Igreja Católica foi todo mantido.
No Rio de Janeiro, a maior parte das propriedades do centro da cidade pertencem à Igreja Católica até hoje, não é? E então esse poder foi sempre mantido. Então nós temos uma história pior. A nossa história, se a gente estuda a história, é uma história do autoritarismo e tudo pelo alto. Tudo foi feito através de conchavos pelo alto e sempre cortando o espaço da cidadania. Então, pensando nessas questões, não é? E aí me lembrei de um outro autor, quando você falou da questão da fúria, da reação, eu me lembrei de Florestan Fernandes, que escreveu um livro chamado Poder e Contrapoder na América Latina. E ele falava exatamente isso quando ele defendia os movimentos guerrilheiros. Ele falava, não, aí porque é a mesma coisa, o movimento guerrilheiro nos anos 60 e 70 também era um bando de vândalos, não é? Eram vândalos que estavam pegando em armas e fazendo a guerrilha. Ele falava, não, é uma resposta. Eles estão respondendo à violência. A guerrilha é uma resposta, é uma contra-violência, não é? É a mesma coisa que a gente pode pensar hoje aqui, fazendo uma transposição, né? Que essa tática Black Bloc, como você colocou, seria uma resposta, um contrapoder, uma contra-violência, não é? Mas aí eu me lembrei exatamente eu estou sendo provocador agora, me colocando no lugar dos marxistas-leninistas, dos que defendem que o Estado, para ser derrubado, tem que ter organização, tem que ter uns movimentos incidentes e dissidentes, não é? Então, como é que... Aí me lembrei de uma cena política muito emblemática da Revolução Mexicana. Pancho Villa, né, liderando os rebeldes, junto com Zapata, os dois conseguiram dominar a política em 1914, entraram na cidade do México e sentaram na cadeira presidencial. Tem uma foto deles na cadeira presidencial, os dois líderes revolucionários. Aí eles foram embora, porque eles não tinham um projeto político. Eles tinham poder nas mãos, mas foram embora da cidade porque não tinham o projeto. Aí vem a questão, que é exatamente a discussão que muitos fazem, né? E aí é uma provocação, só para você falar um pouco mais depois, não é? Aí como é que você veria, né, essa questão dessas limitações da democracia, né? A tática Black Bloc, como é que você veria nessa questão da estratégia do contrapoder? E se houvesse a chegada ao poder, como seria feito isso? Né? Aí também tem outra questão, né? Que aí eu me miro muito nos zapatistas, né? Que aí vem a questão das autonomias, né? Eles também estão tentando fazer uma democracia mais ou menos horizontal, pensando no uso de outros espaços de democracia, porque a democracia do jeito que está é realmente um modelo muito complicado. Na América Latina isso é muito claro. Porque esse modelo herdado da Revolução Francesa de democracia é um modelo muito autoritário também, porque requer que todos sejamos indivíduos e cidadãos, não é? Aí eu me lembro dos indígenas. Os indígenas, eles têm uma vida coletiva, propriedades coletivas, nada deles é individual. E o governo exige no direito que eles vão exercer o seu direito individual. Eles não têm isso. Então esse modelo de democracia para os indígenas não presta, não serve. Eles estão lá lutando porque eles dizem, nós fazemos parte da nação mexicana, peruana, do Equador. Por isso que eu acho que esses movimentos lá também estão sendo muito importantes. Mas eles dizem, por que eu tenho que ser um indivíduo cidadão? Eu não quero ser cidadão, eu tenho outra fala, eu tenho uma fala da comunidade. Então eles têm a questão, a questão da democracia também está em jogo aí, né? Então, eu vejo que nós temos aqui vários problemas em relação a essa representação política,
a questão da democracia. E sem dúvida nenhuma, no neoliberalismo que nós temos hoje, essas formas de rebeldia e essas formas de violência, de contra-violência, eu diria melhor, são super explicáveis e super dá para se entender muito bem, apesar de que a imprensa ela faz exatamente o jogo ideológico do encobrimento dessas respostas, não é? Aí eu pergunto para você, Humberto, você que é um estudioso do direito, não é? E você trabalha com essas questões, não é? E você estuda o neoliberalismo, como é que o direito pode embasar novas formas de direito que permitam a proteger a pessoa e as propriedades coletivas, novas formas de pertencimento nessa sociedade que hoje nós vemos com muito pouco espaço de autonomia, de liberdade, não é? E aí, também achei muito interessante a fala do Paulo, né? Muito esclarecedora, né? E na verdade, eu pensei o seguinte, eu fiquei pensando assim, através da sua fala, é lógico, você fala aí, você explicou muito bem que não há nenhum objetivo nessa tática. É uma revolta, é uma forma de protesto subversiva, como você, no sentido deleuziano do termo, né? Mas eu pergunto, pode ser para os três até, como é que essa tática, você vê alguma possibilidade dessa tática do movimento negro, do Black Bloc, mudar o mundo? Tomar o poder não é o objetivo, mas mudar o mundo. Haveria alguma forma de interagir com os grupos, esses grupos subversivos, à la Deleuze? Teria alguma forma de interação com os grupos de contestação que são incidentais e dissidentes? Ou ela vai se esgotar por si só numa rebeldia contra o capitalismo e se esgotará somente nisso? São questões a se colocar. Vamos lá. Acho que a minha parte está ficando mais chata, comparando com o que eu estou ouvindo, né? Eu tô aqui, feliz da vida. E aí falar... tá vendo? Esse que é o problema. Você está me convencendo já. Já desde aquela vez. Não, por isso que eu estou me metendo lá com o Paulo Rezende, o pessoal. Não, mas é a parte chata, né? Mas enfim. Também ligaram para sua casa de madrugada. Alô, Humberto, nossa esposa, todo mundo sendo preso aqui. Exatamente. Não, essa é a parte boa. E eu acho que é aí que entra, então. Foi bom você falar isso. Eu acho que é aí que entra o que eu ia responder, né? Que aí o Tom pergunta como que o direito pode basar novas formas de direito, etc. Enfim, na verdade, hoje eu penso o direito dessa perspectiva, como um uso, assim, um uso possível. Qual o uso possível que eu posso fazer do direito? E pensar o direito dentro de prática de resistência também. Porque aí tem um negócio interessante, assim, essa lógica da exceção, lá que o Agamben fala, que eu gosto muito, o que ela coloca sempre é o seguinte: o direito está lá, assim, o direito está presente em algum lugar. Ele não tem significado, mas ele tá lá. Ele usa a metáfora do Kafka, né, do diante da lei. Você chega diante da lei e tem uma porta só para você, mas você não pode entrar. O direito está colocado lá. E assim, às vezes... Então o que acontece? Você vive nessa lógica de exceção contínua. E eu acho que você pensar em alguns momentos o direito a partir de práticas de resistência é possível também. E é possível também assim, no momento que você vai, que liga para sua casa de madrugada e você está lá com um grupo de advogados, ativistas e etc. Até para não só defender aquele indivíduo, mas também para denunciar esse processo, né? Para poder mostrar como que o direito está sendo utilizado, não na lógica jurídica, mas na lógica da exceção. Tem um grupo lá em São Paulo que chama Advogados Ativistas, que é interessante demais. E há pouco tempo atrás, quando o governo paulista usou aquele processo, como é que é o nome? Aquele que eles cercaram todo mundo. O Caldeirão de Hamburgo. Quando usaram aquilo, os advogados ativistas entraram com pedido de habeas corpus
foi isso mesmo, eu não lembro se foi uma habeas corpus, uma mandado de segurança, essa discussão jurídica lá, mas eles entraram com um pedido, assim, para poder garantir as próprias manifestações, e aí eles fizeram, de propósito, o documento numa estética interessantíssima. Eles colocaram como se fosse tudo batido, feito à máquina, na máquina de escrever, com papel amarelado, e aí só que eles diziam, olha, esse documento parece que foi escrito em 64, mas não foi não. Eu estou aqui tentando mostrar como que eu poderia estar escrevendo isso em 64, e para mostrar quão fascista e quão ditatorial são esses processos. Então, assim, eu acho que às vezes dá para usar, né, o espaço do direito nesse sentido. E até nessa discussão, quando estava estudando alguns temas do Foucault, apareceu uma coisa interessante, que foi até o Hart que citou, e depois eu fui procurar isso na biografia do Foucault e tudo mais, e agora há pouco tempo saiu traduzido o texto, quando saiu os Ditos Escritos, os outros volumes aqui no Brasil, mas tem um episódio do Foucault que diz, inclusive, que foi um episódio quando ele acabou brigando com Deleuze, que eles ficaram sem se falar um tempo e tudo, que foi, inclusive, na defesa de um advogado, o Klaus Croissant, que estava sendo deportado para a Alemanha, e porque esse cara era um advogado que defendia se eu não me engano, era o Baader-Meinhof, alguma coisa assim. Era um advogado de um dos grupos de resistência daquele período. E naquele momento ele faz uma defesa, inclusive, do advogado, né? Ele fala assim, que é importante essa figura em determinados momentos, porque ele que vai poder te deixar expressar aquilo que você é, ele vai te defender, ele vai tentar garantir, né, a limitação dessa atuação tão pesada e maciça do Estado, e etc. Então, assim, eu acho que nessa medida hoje eu vejo muito o direito podendo ser mobilizado a partir da lógica de resistência. Mas isso não significa que o direito em si vai trazer alguma coisa. É aí que eu sou completamente descrente. Assim, uma luta por direitos, por mais direitos, então tem que ter uma lei nova para fazer tal coisa, e tudo mais. Eu desconfio de tudo isso. Assim, e, na verdade, historicamente eu tenho visto que isso tudo tem ido para caminhos terríveis. Então, para mim, a luta não seria a luta jurídica institucional, mas é usar determinados espaços do direito, determinadas formas, também como forma de resistência, né? Então, eu costumo pensar um pouco por aí, hoje em dia eu tenho trabalhado um pouco mais nessa situação. A situação meio descrente, mas, enfim, eu acho que o caminho tem me levado mesmo. Bom, não tenho muito a acrescentar, porque o Davis e o Humberto já foram bem claros, né, das perguntas, e também porque eu gostaria de ouvir um pouco as colocações do pessoal aí que veio assistir. Então vou responder bem brevemente, se você não se importar. Sobre as possibilidades de mudar o mundo, eu concordo com o que o Davis falou. Eu acho que tem muito aí a ver com duas coisas bem precisas. Uma é a forma das pessoas pensarem, se comportarem, que o Black Bloc e a ação direta, de alguma maneira, ela consegue fazer com que as pessoas percebam, em primeiro lugar, que o capitalismo não o capitalismo e o próprio Estado não são, né, de modo nenhum consensuais, não há uma aceitação pura e simples desses dois sistemas político e econômico, e a raiva, a resistência, a revolta a esses sistemas podem ser expressados, né? Por mais que as pessoas se sentam oprimidas em ter que trabalhar, né, todos os dias, acordar às 6 da manhã, voltar para casa às 11 da noite e mal tem dinheiro para pagar o aluguel. Eu acho que uma maneira de você expressar essa indignação, de você encontrar uma oportunidade de expressar essa indignação, é justamente na rua, extravasando o sentimento de indignação, de raiva, de revolta. Eu acho que isso já essa expressão de indignação, eu acho que já é por si só revolucionária. Eu acho que as pessoas se colocando como de frente com uma situação que não aceitam, acho que por si só já é bem já muda, né, o mundo, não a partir de um sistema totalizante, mas a partir de cada indivíduo. Eu vejo por aí. E o outro ângulo também que o Davis também falou, só estou falando em outras palavras,
que eu acho que também é uma coisa que é interessante dos efeitos de mudar o mundo desses grupos, dessa tática, é justamente de tirar a máscara de democracia do Estado, né? Então, um Estado que se porta como, então a política pode haver dissenso, pode haver discórdias, conflitos, mas na hora H, quando o conflito toca na ferida do Estado, né? Quando o conflito social toca na ferida do Estado, que é justamente exibindo essa falta de consenso sobre a própria existência do Estado e do capitalismo, aí ele age. Aí a máscara de democracia que supostamente aceita qualquer atitude política, né? Não estou dizendo de qualquer crime por si só, mas atitude política, ela cai, né? E o Estado, com sua violência, a sua truculência espelhada aí por suas tropas fascistas, ela facilmente consegue mostrar. E a outra pergunta sobre os contatos com grupos de incidência e dissidência, né? Olha, eu acho que esses grupos não são fechados. Então há indivíduos de grupos que participam de grupos de incidência e de dissidência que também pratiquem táticas de black bloc, né? Assim como há indivíduos normais que trabalham em instituições as mais tradicionais, mas encontram uma oportunidade de extravasar a sua indignação nessa tática. Agora, tem também uma questão aí sobre os atos convocados por esses grupos, né? É interessante a gente pensar de quando e aí eu não tenho uma resposta clara, não sei, até jogaria pro Davis para ver se ele tem. De quando em quais atos que a prática black bloc tende a surgir. Porque se vocês observarem, não são em qualquer manifestação, não são em qualquer atos, convocados por qualquer movimento, por qualquer grupo social. Existem alguns atos, algumas manifestações que, na minha interpretação, que é uma interpretação muito provisória, são atos e manifestações que abrem um maior espaço para esse tipo de condutas as mais diversas, como a da ação direta, e que por aí os ativistas adeptos à tática atuam, né? Isso mostra, não sei se eu fui claro, mas isso mostra que alguns grupos de incidência, quando convocam um ato, não atraem black blocs, né? Porque simplesmente não tem uma conexão muito grande, uma afinidade, né? Outros grupos, que eu acho que são mais próximos da dissidência, eu acho que aí sim tem mais abertura para esse tipo de atuação. É isso aí. Vamos abrir então aí para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então tem. Boa noite a todos. Como nós sabem, meu nome é Fred. Uma coisa que eu queria levantar, um assunto uma concepção minha, que o Black Bloc no Brasil tomou uma vertente diferente do Black Bloc da Europa, do Black Bloc dos Estados Unidos. Eu acho o seguinte, o Black Bloc não é só aquela questão, o Black Bloc é anarquista contra o Estado. Porque eu, pessoalmente, já vi muito louro do olho azul, com calção do Darwin, na rua, quebrando mais do que o cara que mora na favela. Então, eu acho que isso, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que isso que eu quero levantar. O Black Bloc do Brasil tomou outro caminho, se é possível isso, se é que existe um padrão da tática, e se for criado um padrão da tática, então meio que entra em contradição. É isso que eu queria que vocês, a bancada, respondessem. Mais perguntas? Mais perguntas? Vamos fazer um bloco de 3 aí. Mas ninguém se anima? Responde essa depois. Pode ser críticas, comentários, colocações. Não precisa fazer pergunta também não, pode fazer um comentário. Vai lá, pô. Vai lá.
Bom, eu queria trazer como pergunta algo que começou a ser contemplado, mas por devido ao tempo não deu para se tratar, sobre a questão do movimento Black Blockers, com essa chegada da Copa, né, como tem começado a se ter, está ficando mais próximo da Copa, mais tem mudado essa visão sobre a Copa, sobre o próprio movimento não vai ter Copa, e como está rodando isso na questão dos Black Blockers, como tem, qual efeito tem gerado, e é isso, essa é a questão. Rodrigo. Mais alguém? Se animem. Isso, vamos. Aqui. Vocês estão sentindo frio? Não. Desliga aí o... Não, só abaixa. Desliga um pouquinho. Aqui tá gelado. É que ali o ar-condicionado de lá tá quebrado, né? Eu não sei se eu deveria perguntar, porque eu faço parte da organização do evento, né? Mas algo que o Davis falou durante os primeiros 20 minutos dele me chamou... 30! Me chamou bastante atenção, que é algo sobre o companheiro de barricada, a questão de estar disposto a morrer por uma ou causa, ou tática, ou como preferir chamar. E vários dos comportamentos que ele destacou a respeito dos Black Blocs, eles são encontrados também nas Forças Armadas, nas forças do Estado. Então ficou aquela questão. São, obviamente, diferentes, porque uma serve ao Estado, a outra não tem sequer uma organização ou hierarquia, mas, aparentemente, elas compartilham de uma ética própria, ambas, que são bastante similares entre si. Então, eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Beleza, vamos então para as respostas. Alguém começa aí. Paulo. Ninguém falou sobre a parte chata. Legal, muito boas perguntas. Eu achei que... eu acho que tem alguns debates interessantes que a gente pode, né, desenvolver a partir daí. A primeira pergunta, desculpa, eu não sei os nomes, então não... Fred, ele, o Rodrigo e Davi. O Fred, ele tinha colocado a questão do... né, se existe um padrão de tática, considerando a diversidade de indivíduos, né, que estão ali praticando e tal. Eu entendo que existe, né, a tática está muito em aberta, e o que chama-se de Black Bloc, um bloco negro, né, acho que tem algumas características, né, que podemos aproximar desse entendimento, como, por exemplo, né, as roupas todos vestidos de preto, uma ação, né, não é um indivíduo, mas as ações são feitas em grupo, né, são grupos que se encontram e atuam. Agora, quem são esses indivíduos, qual a ideologia deles, qual a intenção de cada um deles, por que eles estão fazendo isso, cada um, né, com a sua história, suas motivações. Eu acho que isso não chega a ser assim, desvirtuar de modo algum a questão do que a gente chama de ação direta pelo Black Bloc. Na minha interpretação, eu acho que a tática ela pode ser feita com as mais diversas motivações individuais, com as mais diversas razões, né? E que encontraram ali naquela tática, naquele momento, naquele local de uma manifestação na rua, a oportunidade de um ato de ação direta, por exemplo, né? É claro que quando a gente pensa, as atuações mais diversas, o interessante da pergunta é sobre justamente a palavra padrão, né? Existe um padrão de tática. Claro que não existe uma cartilha do que é, do que não é Black Bloc, o que você pode e o que você não pode fazer sendo Black Bloc. Mas, na minha interpretação, né, acho que não dá para a gente encaixar completamente tudo num conceito. Eu acho que a tática é aberta, é livre, né, no sentido de que pode ser praticada de diversas formas distintas, mas um entendimento, quando a gente pensa
no tipo ideal weberiano, assim, seriam então um grupo vestido de preto atacando propriedade privada e o Estado, né? Agora, o que encaixa, o que não encaixa, eu acho que não sei, eu não me sinto capaz de dizer isso não é e tal. Eu acho que seria até arbitrário da minha parte. Pergunta do Rodrigo sobre os Black Blocs e a Copa do Mundo. Eu entendo que haverá bastante protestos durante os jogos da Copa. Existem já vários atos convocados, né, em várias cidades do país, e que é provável que nesses atos, né, hajam adeptos da tática. Mas é difícil, na minha opinião, dizer assim, prever o que vai acontecer. Eu acho que, claro, a violência policial, a Dilma já ofereceu as Forças Armadas para as ruas e aí já se vê que possivelmente a violência da resposta do Estado vai ser contundente, né? Agora, claro, eu não tenho a menor dúvida que a Copa vai acontecer, nem que para isso tenha que, né, fazer uma barreira com metralhadoras e, né, cavalaria e tanques de guerra, né? Eu acho que isso tudo pode ser previsível. E a pergunta do Davi, se compartilham uma ética, Black Blocs e Forças Armadas, era isso, né? Se há uma similaridade. Uma similaridade ética. Olha, eu acho que tem uma diferença radical, que é a ação contra indivíduos ou contra objetos, né? A ação, além da que você destacou, da questão hierárquica, né? Eu acho que aí eu acho que possíveis similaridades ficam muito mais ocultas do que as diferenças, porque o fato de uma força atacar indivíduos, oponentes, inimigos, querer aniquilar e acabar com a vida, inclusive, do inimigo, é uma ação que os Black Blocs de modo algum compartilham, né? Não posso dizer por nome, não posso dizer que nenhum dos Black Blocs queiram acabar com a vida de alguém, não estou falando isso, mas uma ética anarquista, uma ética que, podemos dizer, típica da tática, inclusive, é uma ética de que a tática não está voltada a uma violência contra pessoas, contra indivíduos, muito menos pela eliminação de indivíduos, né? E sim por uma demonstração radical de um dissenso através de uma violência simbólica contra objetos, contra vidros, contra estabelecimentos físicos, né? E a parte da hierarquia, que você mesmo destacou, eu acho que também é uma diferença radical, porque a partir do momento em que não há um comando central, vertical, decidindo o que cada um vai fazer e como, essa tática ela pode acontecer ou pode não acontecer, né? Eu já vi manifestações começarem com encapuzados e pessoas vestidas de preto e com faixas Black Bloc, e no final das contas não ocorrer nenhum ato de quebradeira, sabe? Ou seja, não há uma cartilha, né, como eu falava no princípio, não há nenhuma ordem vertical, hierarquizada de se deve ocorrer, não deve ocorrer, como deve ocorrer. É tudo a partir dos sentimentos. Quando eu falava da política dos desejos, a política do sentimento, um pouco por aí. Ela, por não ser uma estratégia também, ela ocorre quando simplesmente aqueles que gostam, que são adeptos da tática, acham que deve ocorrer. Assim de simples. E isso, para um exército, é completamente o oposto, né? O soldado pode não querer ir para o front, mas se o superior dele diz que ele tem que ir, ele não tem como dizer que não, né? É isso aí. Bom, gente, a hora 10 em ponto. Olha, foi pontualíssimo. Estamos terminando agora. Obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Muito bom, obrigado ao Vitor, ao pessoal todo da organização, obrigado à mesa, foi uma ótima noite e boa noite para todos.